Olá, professora, olá, queridos alunos, que a professora pode estar mostrando nesse vídeo. A professora pode ficar à vontade, mostrar mesmo, eu não tenho vergonha, a senhora sinta-se à vontade, tá? Eu vou falar aqui sobre um assunto que muitos sabem a finalidade dele hoje em dia, só que não conhecem tanto o conceito histórico dele, quanto a utilização indevida dele, né? Eu vou falar sobre as algemas, a utilização delas e se é considerado uma medida protetiva ou um constrangimento pessoal, né? E também eu vou citar a nossa súmula 11, né, vinculante do Supremo Tribunal Federal, né? E o conceito histórico, então, vou ser bem rápido, breve e sucinto nessa pesquisa que eu fiz, né? Para poder dar um feedback super positivo aí para a galera, né? Então, a destreza de se mobilizar tanto os pulsos quanto os tornozelos usados hoje em dia é muito primitivo. Cerca de 4.000 anos atrás já era utilizado esse método, sabe? E era usado tanto escravos quanto prisioneiros de guerras, quanto rituais dos diversos tipos e tantos outros métodos que a história nos disponibiliza, né? E o material dele era usado o que? Era usado cordas e couro seco para poder mobilizar as pessoas, sabe? Porque o ferro antigamente ele era muito caro e ele era muito raro, né? Ou seja, era fácil de se arrebentar, sabe? Era fácil de escapar. E era fácil muito também de lesionar as pessoas, porque eles às vezes colocavam forças naquelas cordas, naqueles couro seco que cortava as pessoas, que feria mesmo as pessoas, né? E assim no século XVI ele teve seu marco, as algemas, para quê? Para a utilização dele de aprisionar mesmo, né? A finalidade dele de aprisionar mesmo pessoas que cometeram algum crime, infringissem algum costume da época, né? Então era servido como medida protetiva. Só que além de ter a finalidade de medida protetiva, ele também tinha a finalidade de constrangimento da pessoa, né? Mas por que constrangimento? Porque era tido como uma pena, né? Esse método de algemar as pessoas, né? E como teve seu marco na Arábia, né? Em árabe ele fala que é aljamia, né? Derivado da palavra aljamia, que significa a pulseira, né? Então teve seu marco no século XVI, que esse acessório passou a ser mais para utilização mesmo de medida protetiva e também usado como pena de sofrimento e constrangimento, né? E baseado em pesquisas em que eu fiz, eu pude ver que até a mitologia grega ganhou foi privilegiado, na verdade, as algemas foram privilegiadas com relatos da mitologia grega, né? E foi a lenda de Sísifo, né, que se fala. Eu vou ler bem rapidinho aqui, porque ela é uma lenda, uma mitologia muito legal e pode estar servindo de base aí para outras coisas também. E fala, segundo a lenda de Sísifo, que era rei de Corinto e muito famoso por sua astúcia, Sísifo havia descoberto que Zeus tinha raptado Egina, filha de Asopo, deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de contar o paradeiro de Egina para Asopo, né? Desde que este lhe desse em troca uma nascente. Asopo aceitou a sua proposta de Sísifo, né? E revelou que Egina tinha sido sequestrada por Zeus. Como castigo, Zeus mandou que seu irmão Hades, né, que era o rei do submundo, prendesse e castigasse Sísifo cruelmente. No momento que Hades chegou para cumprir as ordens do irmão, Sísifo notou que este trazia consigo estranhas pulseiras. Então, curiosamente, perguntou como funcionavam tais utensílios.
Aí Hades, cego pelo orgulho do conhecimento, porque ele que tinha feito, sabe? Inocente, experimentou em si mesmo as algemas. Burro, né? Fazendo com que Sísifo astutamente as fechasse e fechasse as algemas em Hades, né? Hades, preso na sua própria armadilha, foi trancafiado no canil do castelo de Corinto, fazendo com que ninguém naquela cidade morresse, já que ele era o deus do inferno. Muito bacana, eu gostei bastante dessa mitologia e pode ser servido como base mesmo para a história, né? Um contexto histórico muito legal. E é evidente, explícito que toda a história, a utilização das algemas, objetivou a opressão, né? Sendo notória a árdua maneira de causar sofrimento a outra, a humilhação, castigar e maltratar as pessoas. Este objetivo causou uma espécie de revolta iluminista, ou seja, fazendo com que a finalidade fosse a segurança e não mais um método de tortura, né? Assim rejeitando então a natureza de pena como uso, como eu tinha falado lá atrás, né? Era usado como pena, e houve uma revolta iluminista que falou assim: não é mais para ser usado como pena as algemas, é para ser usado como medida protetiva, né? Uma medida de segurança. E foi assim que aconteceu, né? Então, agora eu vou falar sobre a devida finalidade das algemas, condizente com a súmula 11 do STF. Então, hoje, a função específica das algemas está em evitar a fuga, né? E dar proteção à integridade física do agente da lei, dos civis e a proteção ao próprio preso, né? E ela pode ser de grande utilidade em vários tipos de caso, o qual, tipo, as gemas que podem até barrar algum tipo de mal que está para acontecer, ou seja, ela possui uma função preventiva, né? Deixar, tipo, barrar de alguma coisa, algum mal acontecer para o agente da lei, alguma coisa. Neste artifício, apenas agentes públicos, que são considerados autoridades, que possuem a competência para portar tal objeto. A Lei de número 4.898, de 9 de dezembro de 1965, em seu artigo 5º caput, descreve que quem pertence ao patamar mencionado, né? Que são considerados, então, as autoridades, né? Que tem emprego em função pública, né? De natureza civil ou militar. Beleza. E toda vez que se faz necessário a utilização das algemas, deve ser informado ao juiz o motivo específico por que ele teve que algemar a pessoa, né, de tal repreensão. Vez que não notificado o motivo, ele pode tanto abrir oportunidade de defesa para o réu, sendo um habeas corpus, como enquadrar o ato com abuso de autoridade. E conforme o artigo 3 e 4 da Lei 4.898/65, ele fala aqui, né? Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade do domicílio, ao sigilo da correspondência, à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício do culto religioso, à liberdade de associação, aos direitos e garantias legais asseguradas, ao exercício de voto, ao direito de reunião. Eu já falei o que precisava, né? Que seria a liberdade de locomoção, que é o item A do artigo 3º. O artigo 4 constitui também abuso de autoridade, a ordem ou executar medida preventiva da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, que é utilizado neste caso, né, das algemas. Pois este ato não justificado é considerado uma ofensa, igual eu falei, tanto a integridade física do sujeito quanto a ofensa da imagem dele mesmo, né? Ofensa trazida pela nossa Carta Magna no artigo 5º, parágrafo 15º, né? Se não me engano, que fala: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, né?
Ou seja, não pode restringir a pessoa, não pode trazer ofensa à imagem dela, porque é inconstitucional mesmo, né? E eu achei um habeas corpus aqui falando no tocante do assunto, falando mesmo sobre a utilização da algema no uso indevido, né? E fala aqui, habeas corpus: uso de algemas no momento da prisão, ausência de justificativa em face da conduta passiva do paciente, constrangimento ilegal, precedentes. O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada, suspeita ou justificada, caso receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar a agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. O emprego dessa medida tem como balizamento jurídico necessário os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade. Precedentes: habeas corpus concedida. Ou seja, a pessoa entrou com habeas corpus porque foi preso, só que os policiais não apresentaram justificativa plausível para prender ele, né? E não tendo essa justificativa plausível, no ato é considerado um constrangimento ilegal ao réu. Então, de malfeitor, ele passa para constrangido pelo Estado, né? E a súmula vinculante no número 11 do STF, que cita, vamos ver aqui que ela cita: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade da nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, né? Então, a súmula 11 legisla sobre a licitude do uso das algemas e alerta o agente público que utiliza este de formalidade ilícita diversos prejuízos que lhes são causados, assim como a nulidade tanto da prisão quanto no ato processual. Ou seja, a pessoa sai praticamente mesmo imune ao que aconteceu com ela, né? Ela não vai acontecer nada com ela, porque haverá tanto uma nulidade processual quanto uma nulidade na sua prisão. Então, gente, essa aí foi o vídeo sobre a utilização das algemas, tanto no uso devido quanto indevido, né, servindo como medida protetiva ou podendo ser utilizado como uma medida de escárnio às pessoas ou até uma medida que possa trazer um constrangimento à pessoa. Bom, professora, muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo, e com isso eu aprendi também bastante sobre a utilização das algemas. Obrigado, fiquem todos com Deus, e meu nome é Daniel Chiqueto e eu estudo na Faculdade Integrado. Nesse ano eu estou no 4º ano, no 7º período da faculdade. Obrigado a todos.